Boa noite, meus irmãos. Hoje, dia 25 de julho de 2022, segunda-feira, estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que nos envolva, que nos proteja e que a doce e suavíssima paz de Jesus esteja sempre conosco. Bem, meus irmãos, antes de nós fazermos a leitura da página de preparo, que o nosso irmão Beto virá aqui para fazer, eu gostaria de lembrar a vocês sobre a nossa campanha do óleo de cozinha usado. Não deixem de guardar o óleo de cozinha usado. Ele é muito importante que nós façamos isso. Vamos preservar o meio ambiente, vamos trabalhar pela ecologia. E trazendo o óleo de cozinha usado numa garrafa PET, nós vamos reaproveitar esse óleo. Nós botamos numa garrafa, num tonel, isso será recuperado e transformado em produtos, né? Produtos de utilidade na limpeza em geral. E também trará recursos para a nossa casa, para nós continuarmos os nossos trabalhos. E, por falar em trabalhos, todos estão convidados para a nossa campanha do quilo e da sopa, que ocorrerá nesse próximo domingo, dia 31. Então, a partir das 9 horas, nós começaremos os nossos trabalhos e estamos, a partir deste domingo, reiniciando uma prática que tínhamos parado por causa da pandemia, que é 1 hora de evangelização com as famílias que recebem as bolsas, né? Então, antes de nós darmos as bolsas, de entregarmos as sopas, né, elas poderem consumir a sopa, elas têm um bate-papo fraterno. Aqui, normalmente, é a nossa querida Sara que faz isso, ela deverá estar aqui no domingo, e todos nós, né, que pudermos estar aqui, será muito bom, né? Inclusive para ajudar nas tarefas de entrega dos quilos, ajudar nas tarefas de condução das pessoas, né, lá para baixo, para pegar os gêneros alimentícios, né? Tem muita coisa, muita tarefa que precisa de auxílio, né? Então, nesse final de semana, campanha do quilo e da sopa, dia 31. E sábado, dia 30, será feita também a sopa. A nossa irmã Marisa talvez possa estar precisando de alguma ajuda, né? Quem tiver interesse em estar também no sábado aqui, nesse trabalho, pode falar com ela. Então, outra coisa, meus irmãos, não esqueçam, quem puder, atualizar a sua contribuição. Na nossa casa não cobra contribuições, né? Mas todos que contribuem com a nossa casa contribuem com o que podem, como podem e quando podem, né? Então, aqueles que podem, que já contribuem, se puderem, fazer alguma atualização naquilo que estão doando para a nossa casa, será muito útil, tenham absoluta certeza disso. Mais um item para finalizar, não deixem de fazer o cadastro, né? Colocarem aqueles seus dados básicos no nosso cadastro, via o site do SEASA. É muito rápido, vocês vão fazer esse cadastro rapidamente. Nós temos uma série de projetos que queremos chegar mais rápido para vocês. Já existem muitos grupos de WhatsApp na nossa casa, mas todo mundo sabe, né? No WhatsApp a gente tem muito bom dia, boa tarde, boa noite, e às vezes a gente se perde, as informações não chegam diretamente para nós. E a nossa ideia, tendo um cadastro atualizado, mandar um e-mail diretamente para a pessoa, fazer um comunicado, né? Vamos ter um palestrante aqui convidado, vocês vão receber. O nosso boletim, né? Nós temos um boletim mensal que fica disponível na internet, né, no nosso site, mas esse boletim pode ser encaminhado para o e-mail de vocês, desde que nós tenhamos como chegar até vocês. Então, meus irmãos, visto isso, vamos fazer a leitura da página de harmonização para o início dos nossos trabalhos. Peço ao nosso irmão Beto que faça a gentileza de proceder a essa leitura. Boa noite. Eu vou ler uma página do livro Caminho Mais Curto. Livro esse, ditado pelo irmão José,
psicografado pelo mentor Carlos Bacelli. No seu início, o apóstolo dos gentios Paulo de Tarso endereça uma epístola aos Filipenses, que está no capítulo 1, versículo 22, que diz: entretanto, se o viver da carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. O irmão José nos diz que, escrevendo aos Filipenses, Paulo afirma estar dividido entre o desejo de partir ao encontro do Cristo nas esferas mais altas e o dever de continuar a servi-lo entre os homens na terra. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com o Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com vós para o vosso progresso e gozo de vossa fé. O que mais poderia ambicionar o homem de fé do que estar com Cristo? No entretanto, Paulo demonstra que, por mais sublime ele se torne dispensável, submeter todo o anseio de caráter pessoal ao cumprimento do dever, por maiores, neste sentido, os constrangimentos com os quais sejam chamados a viver, estar com o Cristo. Não significa ausentar-se do mundo, de onde o Senhor nunca se ausentou. Embora fora da carne, o seu domicílio espiritual continua sendo a terra, onde o discípulo sincero poderá sentir a todo momento a presença do Divino Mestre, que persevera junto a ele, laborando pela edificação do reino de Deus, considerando que viver no corpo trazia frutos para o seu espírito. O apóstolo gentio não teve dúvidas ao dizer: estou certo de que aqui ficarei, ou seja, renunciaria à vontade pela necessidade, abdicando aos anelos do coração pelos alvitres da razão. De que valeria Paulo partir, deixando incluso a sua tarefa? Se o Cristo morrera por ele no madeireiro, por que não poderia ele viver pelo Cristo? A lição igualmente se aplica aos que se apartam de seus entes amados, vendo-os partir pelos braços da morte. Quantos anseiam segui-los de imediato, esquecido de seus compromissos com os demais familiares e com o resto, ou seja, com a humanidade. O amor não pode ser um sentimento exclusivista e solitário. Para estar com o que mais ama, o homem necessita permanecer com os que fizeram menos amados por ele. Renunciar o céu pela terra, sem dúvida, é o caminho mais curto que se possa alcançá-lo. E, meus irmãos, após a leitura dessa belíssima página, O Caminho Mais Curto, que é preparatório para a palestra do nosso irmão Mauro Oliveira, que vai nos falar sobre o suicídio e a loucura. Tema esse encontrável no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 14 a 17. Com a palavra, nosso irmão Mauro. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. É sempre importante estarmos aqui nessa casa que nos consola, né? E alivia
as nossas situações diárias, os nossos problemas, nos fortalecendo, assim como a doutrina espírita. Bem, como foi colocado pelo nosso irmão Dionísio, o tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, está contido no Bem-aventurados os Aflitos, no capítulo 5, itens 14 a 17. Suicídio e loucura. É um tema bastante delicado e, infelizmente, atual. Dados da Organização Mundial, isso visto durante a pesquisa, da preparação do nosso estudo, aponta que a cada 40 segundos alguém tira a sua própria vida. E, por incrível que pareça, é um tema que nós não vemos muito sendo falado, tocado. No livro de André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, ele diz que o suicídio é um tabu, um assunto invisível, ausente, sobre o qual preferimos não falar, apesar da gravidade da situação e dos incalculáveis transtornos causados pelo elevado número de casos. O suicídio está fora do radar dos governos e da sociedade. Não é sequer lembrado como questão relevante na área da saúde pública pelas mídias. Quando ele fala aqui que é um transtorno causado pelo elevado número de casos, porque quem está em torno do suicida, ou da pessoa que comete esse ato, sofre de maneira demasiada também. E quando ele toca aqui em relação às mídias, ele sendo jornalista, uma autocrítica, em relação aos seus colegas, ao sistema de um modo geral, é porque o tema ele tem que ser abordado, como ele coloca no livro, de maneira responsável e criteriosa. O cuidado de não utilizar a informação com um aspecto de sensacionalismo, dando ideia àquilo que está sendo cometido como algo grave, mas como a doutrina espírita sempre comenta, e Jesus falou muito isso, sem a ideia de julgar o ato em si, mas sem deixar de tocar no ponto importante, que é em relação ao ato que é realmente muito grave, principalmente quando temos entendimento sobre o que somos como espíritos imortais. Kardec, o tema é suicídio e loucura, mas Kardec inicia falando sobre a loucura. Tem tudo a ver porque é um fator de risco. E se nós pegarmos o dicionário, nós temos 3 ideias aqui. A primeira, a alienação mental. A loucura é um ato descontrolado ou irrefletido. E a loucura está relacionada à insensatez. Nós temos como base aqui 3 ideias que nos conduzem a possibilidades infelizes que as pessoas acabam cometendo esse ato. A alienação mental seria a ideia do suicídio inconsciente. O ato descontrolado ou irrefletido, a pessoa age muitas vezes pelo impulso, pelo momento. A insensatez nos dá uma ideia de que é uma loucura maior ainda quando você, tendo consciência daquilo que você está fazendo, você vai e persiste e faz. Então é consciente a ação que você realiza. São 3 ideias que nós podemos ou poderíamos abordar ou utilizar o tema e fazer o desenvolvimento. Usamos uma outra maneira. Kardec inicia o tema dizendo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. O que nós observamos aqui, segundo Kardec, é que essa fraqueza, vamos usar esse termo, moral,
que cada um de nós, de certa forma, cada qual com o seu problema, às vezes não consegue digerir isso de maneira positiva, né? Então, essas vicissitudes, as dores, o sofrimento, as doenças de um modo geral, são fatores que levam muitos a essa loucura. Agora, importante aqui é que, nesse caso, dá uma ideia daquela situação de que a pessoa, em função daquilo que está vivenciando, ela acaba não suportando e aí comete a ação de tirar a própria vida. Mas a doutrina espírita, ela não fica à margem do problema, e nós vamos buscar, até mesmo por uma condição de esperança, né, e uma visão mais ampla sobre todas as coisas, em Meimei, no livro Palavras do Coração, quando ela diz: seja qual seja o tipo de provação que te incline ao desalento, vence o torpor da tristeza e segue para a vanguarda de tuas próprias aspirações. Da imensidão da noite nascerá sempre o fulgor de novo dia. Não te permitas qualquer parada nas sombras da inexa. Trabalha e prossegue em frente, porque a bênção de Deus te espera em cada alvorecer. Então, essa ideia que nos é colocada em relação à dor e o sofrimento, o Espiritismo trabalha muito isso, né? Porque nos traz uma visão, né, mais ampla e positiva daquilo que nos machuca. Mas como nós temos uma ideia em relação ao que estamos vivenciando como algo não punitivo, mas corretivo e educativo, tudo isso teria que trazer em nós um suporte maior e um fortalecimento para enfrentar todas essas dificuldades. A inércia aqui colocada é algo importante que devemos evitar em todos os momentos, para não dar margens aos maus pensamentos e, em consequência, à atitude equivocada logo em seguida. Bem, e aí surge naturalmente um questionamento: quais as causas que levam ao suicídio? Nesse sentido, como nós havíamos comentado, optamos por desenvolver o tema com base nesse pequeno livreto, pelo menos esse item do nosso tema, esse livreto pela FEB, Em Defesa da Vida, Suicídio Não, e são pequenos textos espíritas que louvam a excelsitude da vida, entendida como bênção concedida por Deus, nosso Pai e Criador, ainda que no momento esteja sob o peso de desafios e provações existenciais. Quer dizer, são textos que fortalecem a ideia e a importância da vida que nós hoje estamos vivenciando, encarnados, né? Dividimos em alguns fatores, né, e vamos iniciar com os fatores patológicos. Os distúrbios mentais, como havíamos comentado no início, quando falamos sobre a loucura, é o momento onde a pessoa com o aspecto físico doentio não tem discernimento daquilo que está realizando, né? Ele não está no poder de toda a sua razão, não tem esse aspecto, né? E por isso que Kardec coloca no tema dizendo que é um suicídio inconsciente. As enfermidades incuráveis já caem naquela situação da fraqueza em relação à dor e o sofrimento, né? Não suportamos, ou algumas pessoas não suportam essa condição da enfermidade incurável e acabam retirando a própria vida nesse sentido. O alcoolismo e as drogas, também ele coloca o alcoolismo como sendo algo inconsciente, porque a pessoa com esse tipo de comportamento relacionado aos vícios de um modo geral, perde a noção daquilo que deveria ter em termos de consciência
e o suicídio às vezes é uma consequência natural dessa situação. De um modo geral, é uma fuga. Colocamos como fatores patológicos no sentido de que é uma espécie de doença, no sentido dos vícios de um modo geral, e que devem ser tratados psicologicamente, com amparo e com pessoas capacitadas para isso, né? Os fatores externos, um fator infelizmente grave, que nós colocamos aqui, isso tudo tirado daquele livreto da FEB. Não essa divisão dos fatores, mas os tipos, né? A violência, os maus tratos e o abuso de todo tipo. Isso é grave porque a pessoa acaba cometendo o suicídio em função da ação de outro, né? E nós pegamos uns dados aqui em relação à violência em relação às mulheres, né, que dessa revista que fala sobre medicina britânica, The Lancet, onde foi feito com base na organização de dados da Organização Mundial da Saúde e pesquisas relacionadas a mais de 100 países, onde chegou à conclusão que globalmente estima-se que 27% das mulheres de 15 a 49 anos tenham passado por algum tipo de violência doméstica, pelo menos uma vez na vida, desde os 15 anos. Eu chamo a atenção aqui com relação a esse finalzinho, uma vez na vida, desde os 15 anos. Quer dizer, essa violência, às vezes, se prolonga por um longo tempo, né, sendo redundante. E isso é um fator que conduz muitos a esse ato. A pobreza extrema, que é algo que, em função da pandemia, né, presume-se que vai haver um crescimento. Eu peguei aqui rapidamente, no mundo, 860 milhões. Isso daqui é um dado tirado agora em junho desse mês, né, em junho desse ano, 2022. Então, é algo que a pessoa também, em função dessa vida, vamos usar assim, miserável, em função das condições de não poder se sustentar ou ter que viver com a imagem colocada ali, que eu procurei uma imagem que fosse menos impactante, porque se a gente for pegar a pobreza extrema, é algo que realmente choca, né? A ideia não é chocar, é trazer uma realidade com uma ideia positiva e possibilidade de modificação desse sentido. Modificação do que isso representa dentro da nossa caminhada evolutiva. Que no final das contas, a nossa existência terrena, ela é extremamente rápida. Portanto, o que vivenciamos, apesar de ser de difícil aceitação para todos nós, é passageiro. E como nós falamos anteriormente, educativo de um modo geral. Quando eu coloquei aqui, podemos raciocinar com a pobreza, não no sentido de extrema, né? Mas também as pessoas que mudam de patamar de maneira repentina e não suportam essa queda, né? Pessoas que têm uma condição social boa e acabam perdendo isso de uma hora para outra e não suportam essa dificuldade. Esse abandono familiar é algo também, um outro fator, que a imagem ela é significativa porque é uma criança e, a princípio, um adulto se afastando. Aí a nossa imaginação pode voar, né? Pode ser um pai que se torna indiferente a essa criança, a família de um modo geral, né? E esse abandono também, nós temos que raciocinar que a criança, às vezes, já está sofrendo isso desde o seu início. Quando atinge aquele momento crucial, muitas vezes da adolescência, as ideias passam a surgir. E por isso o fator é muito grave e de risco, né? A indiferença que nós temos em relação àquele que está ao nosso lado, né? Na pesquisa a gente deu uma verificada, é comentado que muitos verbalizam a ideia do suicídio. E alguns veem aquela verbalização como algo
não significativo, tipo, esquece isso, que bobagem, né? E não dá importância para o que foi dito. E é comentado que a porcentagem é muito grande, que quando a pessoa verbaliza, grande parte depois acaba realmente concretizando isso. A perda afetiva aqui a gente pode olhar por dois lados, né? O lado amoroso, que às vezes a pessoa não aceita essa perda, né? E também a perda no sentido da desencarnação, um ente querido que se foi, e isso às vezes causa uma grande comoção interna, né, levando as pessoas a esse ato. Achei a foto interessante pelo balanço vazio, porque talvez seja esse vazio que a pessoa sinta com essa perda, né? Tanto da pessoa amorosa ou como no sentido do ente querido, né, que se foi. Fatores íntimos. Eu vou explicar por que eu coloquei a depressão como fator íntimo. Porque é um grande mal, né, do século, vamos dizer assim. Algumas pessoas possuem depressão e você visualizando a vida delas, aparentemente você não vê o motivo para isso, né? Pessoas com a sua vida aparentemente tranquila ou equilibrada, né? Mas a pessoa possui e tem esse sentimento. E nós buscamos em Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão, onde ela diz: a depressão é doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratada no cerne da sua origem. Então, alguns sentimentos que, como eu coloquei, a pessoa aparentemente não tem motivo para estar tendo aquela sensação, aquela tristeza infundada, né? Algumas coisas estão relacionadas a esse sentimento de culpa que a Joana de Ângeles comenta em relação a atitudes cometidas em reencarnações anteriores. Isso fica guardado intimamente com a pessoa e ela tem essas sensações, e a depressão um fator também de risco em relação ao suicídio. A solidão, e aí a gente pode dizer o seguinte, que esses fatores, alguns, não são estanques, né? Uns se relacionam, né? A depressão muitas vezes leva a pessoa ao isolamento, né? E mais uma vez no livro de Joana, quando ela nos diz: alguns quadros de depressão psicológica têm início na ausência do alto amor no paciente, que, se não amando, considera-se indigno de ser também amado, porque reconhece a abjeção interior em que se encontra. Ora, a pessoa está deprimida, se isola e não tem esse sentimento, né? Não tem esse auto-amor. E aí, a solidão, esse isolamento, faz parte, muitas vezes, de um processo natural. Ela não se acha também digna ou capaz de ser amada e se afasta. É interessante que, quando se fala de solidão, não se fala da pessoa que busca só esse isolamento. Esse isolamento é íntimo, porque às vezes a pessoa está só e rodeada de pessoas, né? Então é um sentimento também que conduz muito e é um fator grave. Fanatismo religioso, né? Eu não citei nenhum específico, né? Para não fazer uma propaganda daquilo que não é positivo, mas quantas seitas provocaram ao longo da história da humanidade o suicídio coletivo? A obsessão espiritual, né? Como eu falei,
uma sequência, né? Inicia-se com um pensamento triste e isso vai num crescente. A influência da espiritualidade, o que a doutrina espírita sempre coloca, a brecha que nós damos à espiritualidade, a esses espíritos que se aproveitam desse momento de tristeza, de fraqueza moral, no momento da dor, né, onde muitas vezes, em função do que estamos passando, nos afastamos de Deus, né, nos revoltamos. Vejam bem, o que está sendo dito não é crítica em relação a esses comportamentos. É um alerta para que isso possa ser captado, digerido e buscar uma solução para isso, não se afastando do segmento religioso que você está inserido, né? Não na doutrina espírita especificamente, qualquer um segmento religioso que, de um modo geral, busca ou deveria buscar, né, fazer com que nós nos sentíssemos em paz, mais próximo de Deus e, naturalmente, essa fraqueza moral que falamos no início poderia ser modificada e fortalecida justamente com essa fé em Deus sólida, né? E que a doutrina espírita nos coloca como muito o quê? Racional. Com relação à obsessão, nos é colocado no livro Estude Viva, por Emmanuel, no caso. Não é André Luiz aqui, essa não, tá? Porque fica revezando, né? O desastre grande quase sempre é a soma dos descuidos pequenos. Estejamos convencidos que nos processos de obsessão acontece também assim. Não é de uma hora para outra que a pessoa chega ao suicídio em si. É num crescente. A obsessão, ela faz parte desse processo. A obsessão, a influência, o pensamento que nos chega e que às vezes não percebemos. Poxa, por que eu estou pensando isso? Eu não estou triste? Não tem motivo para isso e de repente aparece. E aí, se você dá margem a isso, isso acaba crescendo e pouco a pouco você, quando vê, você está na depressão, no isolamento e acaba tendo algumas atitudes não muito corretas, né? Fator ideológico. Kardec frisa muito nesse tema em relação ao materialismo. Ele nos diz: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Quer dizer, há aqueles que ficam difundindo essa ideia, né, que não existe nada após a morte do corpo físico. E essa ideia do materialismo, de um modo geral, ela justifica, às vezes, uma atitude dessa, né? Se eu estou com uma doença incurável, por que eu vou passar tantos anos com isso, cheio de dor, se eu posso terminar isso agora? Quer dizer, é uma ideia equivocada e o materialismo nos traz esse comportamento, né? Nos traz dentro dos seus postulados, vamos dizer assim, daquilo que eles acreditam, justificando comportamentos, até mesmo em relação à vivência, né, entre nós, né, a afetividade, a ideia de que eu quero ser feliz a todo custo, não importa de que maneira eu vou conseguir essa felicidade, essa falsa felicidade, né? Ele continua: quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? É uma consequência, né, justamente disso
do que os materialistas acreditam. Mas vejam, Kardec coloca, quando homens de ciência, não é a ciência que é materialista, são os homens que estão ali e que expõem os seus pensamentos, aquilo que eles acreditam. E nós observamos que pouco a pouco essa ciência vai se aproximando um pouco mais da realidade espiritual e deve, não muito tempo, espero, né, que essa ideia ou esses homens passam a ter uma visão mais ampla no sentido da espiritualidade. E chegamos num ponto, né, importante, que é como prevenir o suicídio. Se lá, nos motivos, nós usamos o livreto da FEB, aqui a gente vai usar o livro de André Trigueiro, nesse capítulo, Prevenção na Prática. Então, coisas que foram citadas por ele, que dão uma possibilidade de prevenir, né, o suicídio. Restrição às armas e remédios, né? A gente sabe que essa liberação dos armamentos aumenta a violência, de um modo geral, e facilita aquele que está com essa ideia de tirar a própria vida, facilitando o acesso, né, em casa. Os remédios, de um modo geral, se não forem devidamente controlados, também facilitam a essa busca. A prevenção no universo digital é no sentido que hoje você entra às vezes na internet, quando você bota a palavra suicídio, às vezes já é encaminhado para uma página no sentido de busca para poder ser ouvido, né? E a pessoa tendo condições de conversar, talvez afastar esse desejo. As organizações voluntárias, né, o CVV, o Centro de Valorização à Vida, muito importante, porque é justamente nesse momento onde as pessoas podem se comunicar e na conversa, no diálogo, podem mudar esse sentimento, esse desejo, né? A pessoa às vezes precisa ser ouvida, né? E não ser, como nós comentamos, criticada por aquilo. Deve-se ter um entendimento e um respeito pela dor do outro, né? Mas é sempre muito difícil você dimensionar o que é a dor do outro. Uma topada para mim pode ser uma dor imensa, para o outro uma topada não significa nada, né? A perda de um familiar pode ser digerida, bem digerida por mim, mas para outro já não é. Então o diálogo é importante. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso também. E chegamos naturalmente naquilo que Kardec coloca, né, no tema. O Espiritismo é uma visão positiva da vida. É isso que o Espiritismo nos coloca, né? Ele é o consolador que Jesus comentou, não à toa, mas não é consolador no sentido de colocar a mão nas nossas cabeças e esquecer os erros, nada disso. Ele é consolador porque nos traz informações reais e racionais para o entendimento sobre o nosso sofrimento, sobre o motivo pelo qual hoje eu estou desta forma e o porquê preciso estar passando por isso para poder chegar numa progressão, numa mudança de comportamento, de atitude, né? E isso tudo a doutrina nos coloca de uma maneira muito clara, principalmente com relação à certeza da vida futura, né? Por sermos o quê? Espíritos imortais, né? Como nosso irmão Alcir sempre comenta, e é uma realidade. Mas o fato só de aceitarmos e termos o conhecimento e o entendimento de que somos espíritos imortais, só isso não basta para a gente dizer, não, eu acredito na vida futura, está tudo certo. É necessário o quê? É um trabalho íntimo de cada um.
é uma conscientização. Eu sei que existe vida futura, mas o que eu faço para que essa vida futura seja melhor? Que as coisas, é o que a doutrina nos coloca, não cai de mão beijada. Você tem que ter um esforço pessoal, você tem que passar por determinadas coisas, que não é Deus que te impõe, é você que através das suas atitudes chega num ponto e que se equivoca e naturalmente vai ter uma consequência em relação a isso. Esse entendimento do que você está passando é que dá margem a você ter um suporte. A fé racional que a doutrina nos coloca. A certeza na vida futura, é lógico que é importante, mas você tem que construir esse futuro. E essa construção desse futuro passa muitas vezes por uma existência dura, difícil. E com resignação e tranquilidade, você muitas vezes consegue suportar isso e ultrapassar um degrau a mais nessa caminhada. Por isso que Kardec coloca a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre, quer dizer, aquilo que nós estamos passando por aqui em dificuldades, e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vejam, dão serenidade. É o melhor preservativo, mas não é só você acreditar na vida futura que tudo está resolvido. Senão, não existiriam espíritas suicidas. E existem. Isso a gente vai ver mais no final da palestra. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Ou deveria, né? Ou deveríamos ter essa paciência, esse entendimento. Porque, como nós comentamos, né, ele coloca aqui, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia. A reencarnação é um dia dentro da nossa caminhada. Ela é rápida. Representa, não é pouco não, representa pouco em termos de tempo, mas muito no sentido de trabalho pessoal. E aí nos é colocado por Maria Dolores, no livro Tesouro de Alegria, que é um livro com várias mensagens de diversos espíritos, esse trechinho ela nos diz: o mundo é a grande escola e a vida é a grande mestra. De quanto a quando explodem vastas crises, dias de inquietação, momentos infelizes, para a renovação que nos pede avançar. Na mágoa que te envolve, ou no fel que te humilha, nas pedras do caminho em que a marcha te cansa, desfralda com Jesus o lema da esperança: trabalhar e servir, perdoar, perdoar. Aqui, no finalzinho, nós temos uma receita para minimizar ou prevenir essa ideia, né, do suicídio. Trabalhar constantemente, trabalhando, a gente não pensa besteira, auxiliar a caridade, né? E a doutrina espírita é um exemplo disso, não só a doutrina espírita, mas é o lema, né, que ficou conhecido, mas fora da caridade não há salvação, e perdoar, perdoar sempre, né? Porque você perdoando o que o outro fez por você, não existe mágoa, não existe ressentimento, e vai ser uma maneira de você diminuir ou eliminar a possibilidade da influência obsessora dos espíritos. Quer dizer, você passa a ter um equilíbrio mental, psicológico, sempre voltado para algo positivo, o que é uma profilaxia em relação a essa ideia e a própria condição nossa, né, no dia a dia, suportando tudo. O próprio relato, os relatos dos suicidas, né? Nós botamos aqui o céu e o inferno, na segunda parte,
Tem um capítulo que só tem mensagens ou textos de suicidas demonstrando as suas experiências. O Memórias de um Suicida, que nós estudamos na casa, né, que demonstra o quanto eles sofrem, né, com o ato, né, cometido. E nesse livro, Recados do Além, é algo, nessa mensagenzinha, imortalidade, Emmanuel nos diz: quando o suicida acordou no mais além, trazendo a chaga em sangue que abrira em si mesmo, gritou espantado para os céus: meu Deus, onde a morte em que entrei? Uma voz, porém, lhe respondeu aos ouvidos da consciência profunda: meu filho, sairás da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida jamais. Meus irmãos, se existem fatalidades na nossa caminhada, nós podemos citar 3. Primeiro, uma fatalidade: viver. Porque se somos imortais, vivemos ou encarnados ou na espiritualidade. A outra fatalidade que nos é colocada é que vamos chegar à condição de espíritos puros. E em consequência dessa condição, a maior fatalidade, aquilo que nós todos desejamos, não encontramos, e Jesus já falou o porquê disso, que é a felicidade. Então, é uma consequência, é uma fatalidade, essas 3 condições, e viver é uma delas. E, na verdade, quando o suicida chega na espiritualidade, ele se depara com uma grande ilusão, porque ele se vê vivo, e como Kardec coloca, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. Nós observamos, Camilo lá em Memória de um Suicida e os seus companheiros, como foi a caminhada tão difícil e longa. Mas vejam, a doutrina ela é positiva em relação à vida, porque tudo aquilo que eles passaram, tudo que nós passamos e que acreditamos que os nossos sofrimentos são os maiores do mundo, maior do que o outro que está ao nosso lado, a gente percebe que a doutrina fala o quê? Tudo é passageiro e tem esperança de coisas melhores no futuro. Agora, depende de cada um de nós essa busca, Um outro ponto que eu acabei não botando aqui, vamos ler esse daqui rapidamente. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Então, se lá no início a não aceitação das vicissitudes nos conduziam, não vou falar a covardia moral, porque é um termo muito pesado, mas há uma fraqueza que nos conduz àquele ato equivocado, com a crença de que existe vida futura e existe uma possibilidade de melhoria de cada um de nós em relação a tudo isso que vivenciamos, nos dá exatamente o contrário, a coragem moral. Não botei aqui no tema, mas foi uma falha minha. Quando falamos da doutrina espírita, naquilo que ela pode auxiliar e prevenir, em relação ao suicídio, o diálogo fraterno que é feito na casa, em relação àqueles que chegam e são ouvidos. A Gesilda faz isso, a Nelly faz isso, a Karine, faz isso. Então, cada qual chega com uma dor, com um problema. Se você escuta aquilo, ele às vezes só precisa disso. Lógico, não é só disso que ele precisa, mas é um início. Para ele ser o quê? Acolhido pela casa, amparado
E a partir dali ser trabalhado uma possibilidade de quê? De melhoria. Naturalmente que ninguém melhora o outro. É necessário que o outro deseje essa melhora. E essa aceitação no momento do diálogo, ela é importante. É ali que a pessoa expõe tudo aquilo que está passando, sentindo, despeja as suas lágrimas, e isso, de certa forma, muitas vezes, alivia. E, com certeza, talvez já tenham feito o quê? Com que muitos tenham desistido desse momento, dessa situação. A caridade que a casa, de um modo geral, faz, o trabalho social, tudo isso é o que a doutrina espírita oferece como prevenção, não só ao suicídio, mas a tudo aquilo que cada pessoa em dificuldade nesse planeta chega e recebe esse acolhimento. Então é muito importante, não só o estudo, aquilo que nós transmitimos nas palestras, mas a ação prática realizada diariamente ou de uma maneira rotineira nas casas espíritas que dão essa profilaxia, essa ideia de que o suicídio não é o melhor caminho. Kardec encerra com essa frase, né? Eu diria, o Dionísio usou esse termo outro dia aqui na quarta-feira, ele foi ousado, Kardec, quando falou: quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, né? Por isso que eu falei, muitos se dizem espíritas e se suicidam. Por quê? É fácil você se rotular. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Quando me perguntam isso, eu tremo um pouco na base. Por quê? Eu vou falar que eu sou espírita se eu, às vezes, não realizo nem a metade ou, às vezes, 1/3 daquilo que nos é colocado para ser realizado. Eu estou falando espírita, mas, na verdade, é cristão, né? Quando se fala, não, eu sou cristão, beleza. Mas você faz tudo aquilo, lógico, nós estamos num processo, né? Mas por isso que você vê, desculpe o termo, ainda pessoas que mesmo tendo entendimento sobre o que representa a vida futura, as suas ações, tudo isso ainda cometem e realizam esse ato. Aquela ideia de que quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem. Naturalmente isso vai ser visto no plano espiritual, quando você chegar lá. Porque aquele que é, desculpe o termo, ignorante em relação a essa ideia da vida futura, ignorante encarnado, conscientemente, porque se somos espíritos imortais, já estivemos lá e cá. Então, não é novidade o outro lado. A espiritualidade não é novidade. Quando chegamos aqui, existe o esquecimento do passado. Mas é importante a gente ter ideia dessa situação, né? Então, quando todos forem espíritas, porque ser espírita nos traz essa ideia racional sobre o que representa a vida de um modo geral, né? E isso é importante dentro da nossa caminhada. Então o Espiritismo é uma visão positiva da vida porque ele nos dá um entendimento das nossas dores, dos nossos sofrimentos e as soluções para poder alcançar uma melhora. Essas soluções que o Espiritismo coloca são as soluções que Jesus nos colocou, mas foi necessário vir o Consolador e clarear um pouco, retirar o véu, né? Revelar as coisas que ainda eram o quê? Abafadas. E por isso a doutrina, como eu normalmente às vezes comento, e já comentei, né, na introdução do Livro dos Espíritos, quando eu fiz há muitos anos atrás, doutrina espírita, nem melhor nem pior, apenas diferente. Diferente justamente porque nos dá responsabilidade individual pelas nossas ações, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente diz que vai fazer e não faz, né? Então,
a doutrina não coloca nos ombros de Deus, se ele tivesse ombros, né? Já que não é um ser, né? Como nós entendemos, mas não coloca essa responsabilidade em Deus, em Jesus. A responsabilidade é nossa. Nós vamos encerrar com uma mensagem que é uma mensagem de esperança. São vários itens, né, que nos dão um manual, vamos dizer assim, de conduta, de comportamento que devemos ter para possibilitar uma caminhada mais acertada. Vencerás. Vencerás. Do livro Astronautas do Além, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante. Mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança. Ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria. Esquecimento para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura
o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus. E persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre. Fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando. Serve sem apego. E assim vencerás. Bem, meus irmãos, tem uma frase que ele colocou ali que é: não te voltes contra ninguém. Para aqueles que infelizmente estão com a ideia do suicídio, nós poderíamos dizer que não te voltes contra si mesmo. A esperança no futuro. Muita paz.